Bem-vindos a mais um Expresso Israel. Eu sou Anita Efraim. Hoje o João, que está toda semana aqui com vocês, está de folga, está descansando. Tem sido dias muito intensos, né, para todo mundo que está envolvido nesse conflito, nessa guerra, para toda a equipe do Instituto Brasil-Israel, que tem se dedicado de forma intensa à cobertura, a criar bom conteúdo sobre tudo o que está acontecendo. Mas ela, Daniela Kresh, como sempre, está aqui com a gente. Dani, muito bem-vinda. E primeiro de tudo, quero saber se você está bem, como você está dentro do possível nessa situação toda. Pois é, na semana passada, primeiro, bem-vinda, né, de volta. Fico feliz em gravar com você. Adoro o João também, mas é bom ter você de volta. Na semana passada até gravei dentro do quarto protegido aqui da minha casa, né? Porque estava tendo muito sirene, muito alerta de bomba, mas alguns dias já não tem. Aqui na minha casa, acho que acho que teve 3 ou 4 alertas de bomba na minha casa, que eu tive que correr para o quarto protegido na terça-feira. Então, quarta, quinta e sexta até agora, 2 dias e meio não tem alerta de bomba, então eu me senti suficientemente segura para falar aqui do meu quarto, né? É normal, não é protegido, mas é perto do quarto protegido. Enfim, eu acho que eu estou melhor, assim, emocionalmente. As 2 primeiras semanas foram muito, muito difíceis para todo mundo que está aqui. Eu acho que a sociedade israelense é muito resiliente e está meio que se unindo nesse momento, obviamente. Qualquer país que estivesse em guerra estaria se unindo. E acho que a gente, assim, falando em meu nome, em nome da sociedade israelense, nem sou parte, né, assim, tão forte, né, porque eu tenho meu lado brasileiro muito grande, meu lado jornalista também, mas eu acho que existe aí já uma tentativa de pensar em outras coisas que não seja só o dia a dia que vai ter comida na minha casa. Eu acho que as pessoas estão começando a olhar um pouco em volta e para coisas boas também, que a gente vai falar um pouco no vídeo. Legal. E, Dani, a gente vai começar, então, essa semana, o Expresso dessa semana, falando sobre a política interna de Israel no meio dessa guerra. Então, Benjamin Netanyahu, as avaliações sobre tudo o que ele fez logo antes do atentado e agora são muito negativas. E não estou falando sobre a ação militar, estou falando sobre as ações voltadas para a sociedade civil israelense, né? Ele tem sido amplamente criticado, e um dos pontos que mais pegou para as pessoas é que ele não tem assumido responsabilidade por nada do que aconteceu, e as pessoas estão achando isso muito ruim. Não o suficiente ele não ter admitido a própria responsabilidade, sendo ele o chefe do governo, ele ainda foi a público para culpar os serviços de inteligência de Israel. Ele fez um tweet, né? Ele foi ao X, que eu vou para sempre chamar de Twitter, dizer que a culpa não era dele, que a culpa era do Shin Bet, que, enfim, de todos os serviços de inteligência, e isso pegou muito mal, né, Dani? Pois é, né? Foi uma coisa que pegou muito mal. Foi na noite de segunda para terça, ou domingo para segunda, uma coisa assim, 1h da manhã. Quer dizer, 1h da manhã, ele tem tempo de não pensar no que está acontecendo em guerra e tudo que aconteceu no mundo, antissemitismo e tal, não sei o quê, e ele tem tempo de 1h da manhã, 1h15 da manhã, tweetar uma coisa, um Twitter horrível. Você pode botar agora para a gente ver o Twitter dele, né, o tweet dele, falando que como se fosse, na verdade, uma outra pessoa falando em nome dele, isso no próprio Twitter dele, está escrito em cima, Benjamin Netanyahu. Ele escreve, ao contrário do que saiu na mídia, o primeiro-ministro de maneira nenhuma recebeu nenhum tipo de alerta das serviços de inteligência do Exército e tal, de que haveria algum problema com o Hamas. Pelo contrário, ele recebeu só informações de que o Hamas estava calmo e não estava planejando nada. Ele publicar um negócio desse às 1h30 da manhã, culpando os serviços de inteligência no meio da guerra, é realmente sinal de que ele não está pensando totalmente na guerra. Ele está pensando nele. Ele está pensando na sua sobrevivência política. Ele está pensando em quem vai ser responsabilizado depois. Ele nunca falou, até agora, em 1 mês de guerra, daqui a 4 dias faz 1 mês.
Ele não falou em momento nenhum, eu me responsabilizo. E um monte de gente falou, eu me responsabilizo porque eu estou aqui no governo, porque eu estou isso, estou aquilo, não sei o quê. As pessoas falaram, inclusive o chefe do Mossad, o chefe do serviço de inteligência, todos eles falaram me responsabilizo. Depois da guerra a gente vê isso. Ele não falou, Netanyahu não falou me responsabilizo. Ele falou, todo mundo terá que responder perguntas, eu também. Isso foi o máximo que ele falou, como se estivesse se responsabilizando. E agora, não só não se responsabiliza, como bota a culpa em outras pessoas, né? Quer dizer, então, foi um choque, ele ficou por 8 horas no ar esse tweet. Pelo que eu ouvi por aí, né, enfim, de pessoas, enfim, dando entrevistas e tudo, porque eu não tenho totalmente acesso à cabeça do Netanyahu, não acho que ninguém tem, mas ele parece que foi pressionado por membros da família dele. A gente sabe que ele tem um filho que é uma espécie de talvez comparável ao 01 aí do Bolsonaro. O 03. Não, 02 é o Carlos. 02. Sei lá, os filhos do Trump, que o cara é mais radicalizado ainda do que o Netanyahu, muito mais, em termos de QAnon e essas teorias conspiratórias, essas coisas todas, tá? Steve Bannon, ele é é uma coisa meio... como é que é o nome daquele astrólogo brasileiro que morreu Olavo aí? de Carvalho. Olavo de Carvalho, né? Olavista. Então, ele fica pressionando o pai a falar coisas absurdas. Ele que está morando na Flórida, nos Estados Unidos, nem está aqui no exército pegando em armas ou qualquer coisa, né? Então, ele fica pressionando o pai a falar esse tipo de coisa, e a mulher dele, a Sarah Netanyahu, é outra, que é uma minion do filho. Então fica uma coisa esquisita, e a gente sabe, as pessoas sabem que a família pressiona ele. E o Netanyahu, ele talvez seja mais leal a ele e à família do que a qualquer outra coisa. Minha opinião, tá? Talvez, enfim, não sei se eu estou exagerando. E aí vieram as pressões do outro lado, né, Dani? Exatamente. Aí assim que ele, de manhã, porque ele postou, deve ter ido dormir, e aí de manhã, 8 horas depois, ele teve que tirar o tweet do ar, e ele publicou esse tweet, está aqui, em que ele fala, errei. Começa assim, errei. As coisas que eu falei deveriam ser faladas depois, não podem ser faladas agora, não sei quem, não sei o que. Olha, para o Netanyahu falar errei, usar essas palavras, a primeira palavra que está nesse tweet aí é errei. Para o Netanyahu falar isso, errei, é porque foi um escândalo muito, muito grande. Muito, porque é muito raro o Netanyahu falar errei. Não sei, eu desafio alguém para descobrir a última vez que ele falou errei na vida. Então, publicamente, né, em relação a coisas públicas. Então, deve ter sido foi realmente um escândalo ele buscar e botar a culpa nos serviços de inteligência de Israel no meio de uma guerra só para tentar escapar que a sua carreira política escape dessa. E a gente sabe que as especulações sobre o que vai acontecer com o Netanyahu depois da guerra, ou até mesmo durante essa guerra, são muitas, né? Em termos da carreira política dele. Acabou a carreira política? Não acabou? Eu sou daquelas que eu não tenho muita certeza, porque o Netanyahu consegue tirar muitos coelhos da cartola e é um gênio do populismo. Quem sabe se ele consiga sair dessa, mas muita gente acha que não, que ele não sai dessa. Olha, eu vou dar minha opinião, que ninguém pediu, mas eu estou aqui também para um pouco para isso, que eu acho que Netanyahu... Anitta, dá sua opinião. Obrigada, Dani. Eu acho que Netanyahu... Eu acho não é um fato. Netanyahu sempre se vendeu para a população israelense como o cara capaz de cuidar da segurança dos israelenses. A segurança sempre foi a grande bandeira dele. Então, a minha percepção, do outro lado do mundo, lógico, mas como uma pessoa que acompanha o assunto, estuda política, etc., é de que é muito difícil que ele consiga voltar a ter o mesmo tamanho que ele tinha por causa da gravidade da falha e da dificuldade que eles estão tendo em ter sucesso, em trazer massivamente os reféns de volta. A gente vai chegar nesse ponto dos reféns que voltaram e tudo mais, mas essa é a minha percepção no momento. Lógico, como você falou, ele é um animal político, né? Ele pode se reinventar, mas hoje essa é a minha leitura. E provando esse enfraquecimento dele, né, Dani, de certa forma, essa semana aconteceu um fato bastante curioso em Israel com
homem que vocês veem agora na tela, que é o Tamir Idan, ele que é líder do Conselho Regional de Sdot Negev, que renunciou ao vivo, ele era membro do Likud, partido do Netanyahu, e disse na quarta-feira que por causa da falta de assistência governamental prometida para os residentes da área, ele estava saindo fora, vazando. Sdot Negev, para quem não sabe, faz fronteira com a faixa de Gaza e circunda a cidade de Netivot, e inclui também 16 pequenas comunidades, como Alumim, Kfar Maimon, Shuvá, Shoqueda e outras. Então, ele fez esse anúncio no Canal 12 e ainda convidou todo mundo do Likud a seguir o mesmo caminho. E eu acho que essa é mais uma prova de enfraquecimento político de Benjamin Netanyahu. Totalmente, né? Antes de tudo, antes de entrar na história aqui do Tamir Idan, o Netanyahu concorreu nas 500 eleições que teve nos últimos 10 anos aqui em Israel com banners e posters dizendo Netanyahu, forte contra o Hamas. Forte contra o Hamas, é só rindo, entendeu? Tipo, quem ainda acredita que esse cara é o senhor segurança que ele queria se vender, né? Agora, voltando aqui, então, para essa história do Tamir Idan. O Tamir Idan é um diretor do Conselho Regional, né, o líder do Conselho Regional Sdot Negev, uma espécie de municipalidade. Né, ele fica... esses conselhos regionais no sul, eles englobam pequenas comunidades que juntas é como se eles fizessem uma cidade, pequena cidade, que ele é o meio que o prefeito dessa cidade. Né? São pequenas comunidades que ele é o meio o prefeito. E ele é muito, muito, muito... bem visto e muito ativo. Eu conheço ele pessoalmente, já fui várias vezes até o Conselho Regional do Negev, inclusive tem muitos judeus no Rio de Janeiro, São Paulo também, mas muitos no Rio de Janeiro que fazem doações através do fundo comunitário. Para Sdot Negev especificamente, tem um jardim de infância protegido, que tem bunker dentro, que ele é um bunker, chamado Jardim de Infância Rio de Janeiro, que foi através de doações da comunidade judaica do Rio de Janeiro, para o Tamir Idan, que é um cara muito ativo em proteger as comunidades dele, construir bunker e tal, não sei o quê. E todos esses prefeitos do sul de Israel são, ao meu ver, pessoas que estão passando por um estresse, não agora principalmente, mas há mais de uma década, né? Por esse estresse de que a coisa principal que eles têm que fazer é proteger fisicamente as pessoas da cidade deles, né? Quer dizer, não é outras coisas meio que ficam em segundo plano, né? Então ele é um cara muito ativo, muito bem visto, muito muito proativo, e ele realmente causou uma coisa assim, nunca vi que já, porque o Tamir Idan, como eu falei, eu conheço pessoalmente e tudo, eu nunca achei que ele tivesse assim um peso muito grande, nem dentro do Likud, nem na política interna israelense. E agora eu percebi que ele tem um peso, porque esse negócio dele pedir demissão ao vivo, lendo a carta de demissão dele do Likud, falando não quero mais fazer parte do Likud, ao vivo no Canal 2 de televisão, que estava fazendo os jornalistas estavam numa bancada no meio da rua, em Sderot, perto de Sderot, que os jornalistas têm aqui essa coisa... É como se o William Bonner e a Renata Vasconcelos fossem para o lugar onde está acontecendo, no meio de de um lugar onde está acontecendo um conflito, colocasse uma bancada e o Jornal Nacional fosse daquele lugar. É isso que os israelenses fazem, e foi exatamente isso. Tinha uma bancada lá apresentando o jornal, e ele foi lá e leu a carta de demissão. E causou realmente todo mundo falando disso, de como o Tamir Idan teve essa coragem de ir contra, talvez, os eleitores dele. Ou talvez ele esteja em nome dos eleitores dele, não sei. E teve coragem de falar e de dizer não quero mais ser parte do Likud. Eu acho que é uma mostra, como você falou, de que o Likud está implodindo nesse momento. Ou pelo menos o Likud que é leal ao Netanyahu, porque a gente sabe que tem muita gente ex-Likud, várias pessoas, agora eu esqueci o nome de todo mundo, mas várias pessoas que estão, Zeev Elkin, vários políticos israelenses que saíram do Likud nos últimos anos e que fundaram, inclusive, partidos que falam
Nós somos e acreditamos no Likud clássico, antigo, o Likud que era centro-direita, mas que era inteligente, que tinha ideias inteligentes, ideias e visões para o futuro. Ô, Dani, é engraçado que essa descrição que você faz, eu vi acontecer com muita força no Brasil com o PSDB. É um pouco diferente, porque aqui a gente está falando de conflito, não é socioeconômico, eu não gosto de comparar nada. Não, mas a questão é só um paralelo, talvez, para as pessoas entenderem, de quando você fala de um partido clássico que, numa renovação, umas novas ideologias que surgiram, acabou perdendo a própria identidade e os membros históricos já não se identificam mais. Eu acho, na verdade, pensando duas vezes, você tem toda a razão. Assim, você pensando nas pessoas pensando da minha geração, tá, que pensaram no PSDB da época do Fernando Henrique. Isso. Eu, por exemplo, não estou no Brasil há 20 anos e eu vejo as pessoas falando do PSDB hoje, eu falo, que PSDB é esse que eu não me lembro? Exatamente. Então, é a mesma coisa, exatamente, concordo. Com a sua paralelo, muito bom. Então, o Likud hoje não é o Likud de 20 anos atrás, e as pessoas boas, né, os chamados príncipes do Likud, aquele pessoal que era centro-direita, que tinha uma visão, né, liberais, laicos, seculares, tal, também, mas que queriam uma união do povo, que queriam não sei o quê. Essas pessoas não estão mais no Likud e que foi sequestrado pelo Netanyahu, que, inclusive, era um deles até o momento que ele decidiu que ele ia, na verdade, virar um populista, né? Que começou, na verdade, na época do Rabin, a gente sabe disso, né? O filme que teve mostrando que o Netanyahu foi um dos primeiros a falar contra o Rabin e tudo, e nunca se responsabilizou por isso também, né? Ele não responsabilizar não existe. E realmente hoje o Netanyahu foi sequestrado pela extrema-direita dentro do seu próprio partido e fora do partido, mais à direita ainda dele, né? Que são os partidos de extrema-direita que ele trouxe para o governo dele. Quer dizer, um cara como o Tamir Idan, se você conhece ele, um cara super ativo, super não sei o quê, super liberal, super progressista, que tem várias comunidades, e entre as comunidades que ele tem kibbutz, que é de esquerda, tem moshav, que é não sei o quê, tem kibbutz religioso, tem todo mundo, né, uma gama de israelenses com vários pensamentos e várias ideologias. O fato de ele falar, não quero mais fazer parte desse partido, para mim, é realmente, como você falou, um endosso de que o partido não é mais relevante. Agora, se ele vai se reinventar, se Netanyahu vai sair, se outras pessoas vão seguir ele, porque ele fez nessa coisa ao vivo, na televisão, não vi um grupo de pessoas fazendo fila para ser demitido do Likud também, não. Entendeu? Ninguém está atacando ele. Quer dizer, ninguém, não sei, não estou lá recebendo o WhatsApp dele. Mas eu não vejo ataques muito grandes públicos a ele. Mas também não vejo gente falando, vou fazer que nem ele, entendeu? Então, ele é o precursor, talvez, de uma onda que a gente vai ver se vai vir ou não. Bom, Dani, passando para a segunda parte do nosso programa, a gente vai falar um pouco sobre a diplomacia de Israel. E, bom, essa semana aqui no Brasil, a chancelaria, né, a representação de Israel no Brasil, começou a passar os vídeos de registros do que o Hamas fez nos kibbutzim do Sul, o massacre que aconteceu. Eu acho que o Michel German, que também trabalha com a gente, tem usado um termo muito feliz assim, muito correto, né, para se referir a isso, que é um ato genocidário, cuja intenção era de fato o genocídio de um povo. E antes que alguém diga qualquer coisa para tentar refutar isso, é só ouvir a gravação que um desses terroristas fez, da ligação que um desses terroristas fez para os pais dele, em que ele pega o celular de uma vítima e diz: matei 10 judeus com as minhas próprias mãos. Então, são as palavras deles. Enfim. Não, e aí, felicidade. Com felicidade, e os pais respondem: muito bem, parabéns. E a mãe ainda fala: volta para casa, meu filho, aí é muito perigoso. Pois é. Então, assim, é um ato com uma intenção de genocídio, que é extermínio de um povo. E a chancelaria de Israel está mostrando isso para o mundo, né? Aos poucos, chama jornalistas em várias partes do mundo. Isso chegou agora ao Brasil. E antes de você comentar, eu quero recomendar a todos que leiam este artigo da Dani no nosso site, Vídeos e Imagens Chocantes sobre o 7 de outubro, que começa a explicar essa ideia de Israel de mostrar, amplificar essas imagens, porque Israel nunca fez isso até agora. Israel nunca divulgava nada com esse nível de violência para preservar a memória das vítimas, mas é uma forma de tentar angariar apoio nessa guerra de narrativas também que acontece.
É um vídeo de 43 minutos, né, Dani, que está sendo mostrado por esses jornalistas, para esses jornalistas, com cenas que todo mundo que assiste fala que são realmente traumatizantes. Tem até um vídeo que eu esqueci de pegar para a gente botar aqui, mas é um vídeo que mostra pessoas saindo da sessão em Nova York, desse vídeo de 43 minutos, e pessoas saindo meio que carregadas, chorando, segurando na parede, chorando, sem conseguir, as pessoas ficam dando água, porque é uma coisa chocante. Todo mundo que viu fala que foram as piores imagens que já viram na vida. Eu não tenho a menor coragem, saúde emocional de ver, não sei se algum dia eu vou conseguir. Já vi algumas dessas imagens, não as mais chocantes. Eu já vi as imagens que são um pouquinho menos chocantes e escatológicas, digamos assim. Eu já vi algumas dessas imagens que já me chocaram e não tenho vontade de assistir. Outras eu já ouvi algumas pessoas comentando, né, essas imagens, mas eu não vi. Agora, a chanceler israelense está tentando realmente fazer esse esforço, né, de mostrar as imagens. Por quê? Porque, por exemplo, quando a gente pensa no 11 de setembro, né, em 2001, tinha as imagens do avião chegando, quer dizer, teve a primeira, acho que teve poucas imagens do avião, o primeiro avião batendo na torre, né, numa das torres. Mas depois, quando já estava todos os canais de televisão ao vivo mostraram ao vivo a chegada do segundo avião batendo na segunda torre. Então, não tem ninguém no mundo, aliás, não, volto. A maioria das pessoas no mundo acredita que aquilo aconteceu, porque viu ao vivo, porque não sei o quê. Não digo todas, porque tem gente que até mesmo com essas imagens acha que é teoria conspiratória, que não aconteceu, que foi os americanos que fizeram, que não tinha judeu lá, né? Porque sempre tem os judeus, né? Não tinha judeu nas torres, porque foram os judeus, na verdade, que fizeram. Então, mas o 7 de outubro, aqui em Israel, tem algumas imagens que foram feitas por esses câmeras né, esse vídeo de 43 minutos e outros vídeos, não sei o quê, mostrando o ponto de vista, porque eles vieram com câmeras GoPro, né, os terroristas, e também roubaram telefones das vítimas e foram fazendo com os telefones das vítimas e deles mesmos também, e câmeras de segurança que tinham em alguns lugares, né? Essas são as imagens. Só que não foi ao vivo na televisão. Então, os judeus e israelenses no mundo todo começaram a escutar teorias conspiratórias de que não aconteceu. Isso é tudo mentira. Não Dani, aconteceu. tem isso no Instagram do IB. Tipo, as pessoas vão lá comentar isso. Não teve. Eu não sei se é verdade que teve um Twitter daquele José de Abreu, aquele ator que eu, uma vez na vida, gostei da atuação dele, em que ele fala que foi um míssil Tomahawk israelense, que na verdade matou os próprios israelenses. Não sei se é verdade ou é fake, mas as pessoas falam isso certo. Então, o que a chancelaria israelense, né, e o governo israelense decidiu? Falou, não tem, a gente tem que mostrar para o mundo as coisas, né? Apesar de ser esse vídeo de 43 minutos é com a autorização de todas as pessoas envolvidas, famílias dos mortos e tal e tudo. Tinha mais minutagem, mas algumas famílias voltaram atrás, né? Por exemplo, tem uma foto de um bebê morto e decapitado, que a família pediu, pelo amor de Deus, para tirar a foto, então tiraram a foto do bebê decapitado, entendeu? Quer dizer, então tem aí colaboração das pessoas envolvidas, sabendo da importância de mostrar, de pelo menos que as pessoas acreditem que aconteceu aquilo lá. Depois pode pensar o que quiser. Eu sou a favor que o Hamas faça isso, eu não sou, não sei o quê. Mas pelo menos acreditar que aconteceu, entendeu? Sabe? Então, é nesse sentido que tá esse esforço, né? Algumas imagens menos chocantes já estão na internet hoje para o público. Inclusive, eu acho que eu mandei um link para algumas pessoal do IB, né? Dessas no YouTube agora, algumas imagens não são as piores, né? Tem algumas imagens que já são abertas para o público para responder a isso, porque não dá para você estar, sabe, as pessoas chorando aqui, tendo que
sei lá, ir a enterros de 1.200 pessoas e aí ficar escutando no mundo alguém falar que não aconteceu, ou que foi o próprio Israel que fez. Não dá, é muito dolorido, entendeu? Então, eu acho que essa é a parte mais cruel, assim, do que eu vejo, e que eu acho que isso é, sim, antissemitismo. Posso rapidamente fechar esse raciocínio. Eu acho que você não precisa anular dores de nenhum dos lados desse conflito para você apoiar o que você, pessoa, acha que tem que apoiar. Assim, eu apoio muito a criação de um Estado palestino. Ok, para isso você não precisa e não deve invalidar a dor dos israelenses e dos judeus que também estão em luto. Os palestinos estão em luto. Sim, é verdade, os palestinos estão em luto, os israelenses também estão em luto. Eu acho que isso para os dois lados, né? Você não anular nenhuma das dores. A velha e boa ideia de que o mundo não é binário, o mundo não é maniqueísta, não é preto e branco. Qualquer pessoa inteligente sabe disso. E quem não sabe disso e continua achando, desculpa, eu não tenho o menor respeito para uma pessoa assim. Eu não acho que as pessoas elas acham que o mundo é binário. Eu acho que elas têm a necessidade. Primeiro, que eu acho que o antissemitismo é muito confortável, né? Então você anula qualquer sentimento dos judeus e eles que, né, resolvam aí seus problemas, e não me importa que teve um ato genocidário contra pessoas que moravam em kibbutzim, que eram pacifistas, ativistas pela paz, literalmente. Eu acho que é muito confortável para as pessoas irem nesse caminho. Mas, Dani, tem aí uma questão que você também trouxe para a gente na pauta, que eu acho que é muito importante, que não é só Israel que está dizendo que isso foi um ato com intenções genocidas e tudo mais. O Hamas, os líderes do Hamas estão tranquilamente indo à TV e falando isso. Vamos assistir aqui um trecho. احنا الدولة لابد أن نزيلها لأنه بالفعل هي تعتبر كارثة أمنية وعسكرية وسياسية للأمة العربية والإسلامية، يجب أن تنتهي. لذلك احنا لا نخجل من نقول ذلك بكل قوة، انه إسرائيل لازم نأدبها، وحنأدبها مرة ثانية وثالثة، ومش هذا حتكون طوفان الأقصى أول مرة، لا حتكون ثانية وثالثة ورابعة، لأنه احنا لدينا إصرار ولدينا قرار ولدينا إمكانيات أن نقاتل نعم. ونحارب، لكن كما قلت لك بدنا ندفع ثمن. نعم احنا مستعدين، معلش بدي أقول لك بشكل واضح، احنا اسمنا شعب الشهداء وبنفخر أن نقدم شهداء، احنا لا نريد أن نمس لا بالمدنيين ولا أن نلحق الأذى بهم، لكن أوقات لأنه في تعقيدات في الميدان صارت في منطقة موجودة، وكان هناك في احتفال وكان في سكان وفي منطقة واسعة ليست سهلة على امتداد تقريبا 40 كيلومتر. يجب أن ننتهي. أن ينتهي وين؟ بس بقطاع غزة؟ ينتهي إلى لا بتكلم عنه كل الأراضي الفلسطينية. كل الأراضي الفلسطينية يعني زوال طبعا. إسرائيل؟ طبعا. وجود إسرائيل غير منطقي. وجود إسرائيل هو البخل. Bom, só para a gente resumir aqui, né? Tem as legendas em inglês, mas esse que está falando é o porta-voz do Hamas, Ghazi Hamad, deu essa entrevista no dia 24 de outubro, e aí também a NBC decidiu entrevistá-lo. E olha, e aí na NBC ele mudou totalmente o discurso, mas o que ele diz nesse nós fizemos, nós faríamos de novo e nós faremos de novo. Faremos de novo e vamos usar a nossa população como escudo, porque se uma pena que morra, mas se morrer, eles são mártires. Estamos dispostos a isso. Ele disse exatamente isso no vídeo. E o mundo todo viu. Exato. Então, quer dizer, na verdade, ele se sentiu bem em dar essa entrevista falando o que realmente ele pensa para uma TV libanesa, porque ele acha que os libaneses odeiam Israel, então vai lá e pode falar. E assim, mais claro do que isso é impossível. Né? Eles são um grupo terrorista fanático, islamista, que são contra qualquer coisa que não seja islâmica no Oriente Médio e no mundo todo, tá? Mas começa no Oriente Médio. Quer aniquilar Israel, vão continuar fazendo isso até aniquilar Israel, não se importam que sua população vire mártir, e Israel não deveria existir. Tá claro, se você concorda com isso, desculpa, eu não quero falar com você, né? Mas as outras pessoas que são pessoas que acreditam na civilização, na democracia, na autodeterminação dos povos, na vida, eu acho que podem entender o que o Hamas quer, né? E agora, o que acontece é que depois, para mim é um absurdo que depois vão dar palco para ele no Ocidente também. Então, a NBC, né? Porque fez um maior escândalo essa entrevista do dia 24 de outubro, e aí a NBC americana resolveu entrevistar o Ghazi Hamad. Ah, que legal, vou lá entrevistar ele. E aí deram um palco para ele, e aí ele falou, não é isso, a gente não queria matar ninguém, tudo que a gente quer é lutar pelo nosso
pelo nosso Estado, e a gente não quis matar civil. Ele falou também aqui, né? Não queria matar civil, mas foi só não sei o quê. E a gente sabe que os próprios terroristas que foram fazer o massacre tinham ordens para matar e para decapitar e para pisar em cima das cabeças. Quer dizer, né? Só que pegou mal também no mundo árabe esse negócio de matar e decapitar pessoas. Então ele teve que falar até no Líbano que não queria matar civil, né? E aí na ABC ele foi mais manso, né? Me lembrou um pouco o Yasser Arafat na época dos acordos de Oslo, né? Em 1993, 94, que ele apertou a mão do Rabin, apertou a mão do Shimon Peres, e que, quando a Autoridade Palestina foi criada, ele começou a falar uns discursos em árabe diferentes dos discursos que ele falava em inglês. Lembra outra pessoa, né? Hã? Lembra outra pessoa que também faz isso até hoje. Enfim, cara, talvez seja alguma coisa que tem a ver com, né, com o poder, né? O poder corrompe, de certa forma. Né? Mas o Arafat era um assunto, ficou conhecido, o fato de que ele falava em inglês, queremos a paz e tal, e para o público árabe falava, vamos destruir, vamos matar, e vamos não sei o quê. Né? Tanto que a segunda intifada começou por ordem do Arafat, depois de o próprio Arafat não concordar com um dos maiores sugestões de devolução da Cisjordânia possíveis, que foi o acordo com a sugestão de acordo do Ehud Barak, em 1999. Né? Camp David? Camp David, exatamente. Então, ele não aceitou e ainda, para pressionar Israel, falou, vamos começar uma outra intifada, uma revolta contra Israel, que durou 5 anos, 1.000 israelenses mortos, 10 mil palestinos mortos, parecido com agora, só que por 5 anos e não um mês. Né? Então, quer dizer, para mim, eu acho engraçado o Ocidente meio que não quer escutar esses... Porque parece filme, né? Parece filme de Hollywood nas Arábias, que tem um líder islâmico falando uma coisa que... isso é coisa de filme. Não é verdade que o cara está realmente falando que ele vai fazer. Entendeu? Não é verdade que acabar com todos os judeus, que acabar com Israel fisicamente, o Estado... depois quer que o mundo todo seja a Sharia islâmica. Isso é coisa de filme. Não é coisa de filme. E eu acho que tem pessoas que não querem ver isso, que acham que todo mundo parte do mesmo princípio ocidental de democracia, de direito das minorias e de direitos da comunidade LGBT, direito das mulheres, direito comunidades indígenas e nativas, né? Não! É outro mundo. A gente está conversando com alguém de 1000 anos atrás, talvez, não sei, entendeu? Então, eu acho que é importante ter essa ideia de que existe uma dissonância aí entre o que o Ocidente acredita que está acontecendo aqui e o discurso desses fanáticos. É claro que é complicado, porque a gente tem que... Israel, teoricamente, tenta estar do lado do Ocidente, da democracia, liberalismo e minorias, tal, não sei o quê, com todos os seus erros, todos os problemas que Israel tem, e tem muitos. Israel faz muita... Os israelenses fazem muita meia-culpa. Eu não vejo muitas pessoas que odeiam Israel aqui no Oriente Médio fazendo meia-culpa. Mas Israel faz muita meia-culpa, que eu acho que é uma coisa meio judaica também, né? Mas eu acho... Para mim, eu acho absurdo que uma televisão americana dê palco para esse tipo de gente. Não consigo entender. Aqui no Brasil também deram para outros, e, enfim, não vou entrar nesse assunto, mas caso você não tenha visto, vou compartilhar com você que teve até gente entrevistando Naturei Carta para eles poderem juntos falar contra o Estado de Israel. Então fica essa curiosidade. Eu nem soube disso, agora eu não vou conseguir dormir mais. Pois é. Que é o fim, né? Mas tá. As pessoas querem usar todo tipo de judeu que tem alguma crítica a Israel como uma forma de deslegitimar a existência do Estado. Mas esse é um problema que renderia um programa inteirinho. Eu quero saber se as pessoas que foram contra a invasão russa da Ucrânia, sei que tem muita gente no Brasil que foi a favor, né? Mas mesmo as pessoas que foram contra a invasão russa da Ucrânia ficam achando que a Rússia não tem direito de existir. A Rússia não tem direito de existir, o Sudão que não tem direito de existir, a Polônia, o Peru, sei lá,
O Cazaquistão não tem direito de existir. Como assim você dizer que um país que é membro da ONU não tem direito de existir? E aí depois tem muita gente que fala para mim, às vezes eu falo com alguns amigos assim, tipo, tá muito tenso, eu tô com medo, né? Eu demonstro de medo, principalmente nas 2 primeiras semanas. E a resposta é: não se preocupe, Israel é forte. Israel não vai parar de existir. E eu fico pensando, são pessoas que eu acho que não entendem um pouco da psicologia judaica e da psicologia dos israelenses. Os israelenses não têm certeza se Israel vai continuar a existir. Se vai ter Israel daqui a 50 anos. Pergunte aos israelenses se eles acham, se eles têm certeza que Israel é um fato, né? Que pronto. Incontornável. Incontornável. Daqui a 500 anos vai ter Israel. Acho que é uma coisa muito brasileira, que é um país que existe há 500 anos, apesar de que não existe exatamente como é hoje, né? Mas é um país, digamos, consolidado. A última guerra foi 150 anos atrás. Não teve nunca ninguém que quis terminar com o país todo, né? Agora, para um israelense, ele não tem certeza de que o Estado vai existir. E se você olhar o mapa mundi, pode ir só os últimos 100 anos. Quantos países deixaram de existir? Cadê a Iugoslávia? Sabe? Quantas coisas deixaram? Quantos povos foram refugiados e mortos? Vai para a Síria, vê o que aconteceu na Síria. Quer dizer, então, essa coisa de dizer, não, você tá exagerando, que Israel é um país que existe, é muito forte. E Israel é muito forte, Israel vai continuar a existir. Não, não. A psicologia judaica, principalmente depois de tudo que aconteceu com os judeus nos últimos 100 anos, né? E mais, 2.000 anos, não. Os israelenses não têm direito, não têm certeza que Israel vai continuar a existir. Os judeus não têm certeza absoluta que Israel vai continuar a existir. Então, esse papo de que vocês são um país que já existe, que é um fato, fait accompli, né? Uma coisa que já não sei o quê, por que vocês estão reclamando aí? É porque não entende a psicologia dos israelenses. E, Dani, para a gente fechar esse assunto de chancelaria, teve aí uma outra questão que chamou bastante atenção, que foi a decisão do embaixador de Israel na ONU, o Gilad Erdan, que foi com essa estrela de Davi, caracterizada, que lembra, obviamente, a estrela amarela do Holocausto, que os judeus usavam para serem identificados. E quem não gostou foi o Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto de Israel. Eu também não gostei, mas eu acho que é mais importante que o Yad Vashem não tenha achado muito apropriado. Conta pra gente rapidinho, Dani, qual que foi a desse entrevero entre as partes. Pois é, o Gilad Erdan, ele é um cara do Likud, né? Que ele é dado, né, a essas coisas um pouco mais dramáticas, digamos assim. É um cara que gosta de teatralizar as coisas, né? Então, ele fez várias coisas já na ONU, enquanto embaixador na ONU. Inclusive, dizem as más línguas que o Netanyahu mandou ele para a ONU para ele não estar aqui em Israel, porque o Gilad Erdan é popular dentro do Likud, né? Então, se é popular, tem que acabar com a ameaça. Então, manda ele lá para a ONU. E aí, ele veio com essa ideia de colocar a estrela de Davi. Eu até posso entender um pouco o que passou pela cabeça dele, porque estava acontecendo muito, e continua acontecendo, de ter pessoas colocando estrelas de Davi azuis em casas na França para marcar onde tem judeu, sabe? E com a cor de Israel. Então, a estrela de Davi azul está sendo distribuídas e colocadas em frente de casa, não sei o quê. Eu acho que foi uma tentativa dele de ser contra isso, de falar, nós sofremos um atentado genocidário, como é que o Michel falou? E que nos lembra o Holocausto. Eu entendo isso, e muita gente aqui em Israel, a boca pequena, fala isso. A gente se volta, né, ao Holocausto. O que aconteceu no 7 de outubro nos manda de volta 80 anos para trás, né, no nosso inconsciente coletivo. Então, eu entendo isso. Mas, obviamente, o Museu do Holocausto disse que é um absurdo, porque a gente pede tanto para o mundo não ficar usando a palavra Holocausto para qualquer tipo de coisa. O Holocausto foi um genocídio específico, de uma forma específica, de maneira industrial, levada a cabo de maneira industrial por outro país durante muito tempo, com ideologia racista, né? E a gente não quer comparar isso a outros
há outros eventos terríveis que também foram terríveis, mas que não foram exatamente iguais ao Holocausto. Aí você vai e faz essa comparação na ONU, né? Você desonra as vítimas do Holocausto e o Estado de Israel. Foi isso que o Yad Vashem falou. E é interessante que o presidente do Yad Vashem hoje, que é o Dani Dayan, foi cônsul-geral de Israel em Nova York, trabalhava junto com o Dani Danon, que era antigamente o embaixador na ONU de Israel. Quer dizer, então, ele entende como é que estar em Nova York e como é que é trabalhar com ONU, com Nova York e tal e tudo. E acho que desse lugar ele falou isso, olha, a gente pede muito para o mundo e para pessoas que não estão relacionadas com a gente, e mesmo nós mesmos, para não ficar usando o nome do Holocausto em vão. E aí você vai e faz um teatro desse na frente da ONU. E aí um pequeno bloco para a gente encerrar o programa de notícias melhores, né? Então, uma dessas notícias que é importante foi a libertação de uma soldada, a Ori Megidish, soldada de 19 anos, que estava feita como refém na faixa de Gaza. Israel não explicou muito bem como aconteceu, mas disse que numa incursão por terra conseguiram trazê-la de volta, e teve uma grande festa com a família, foi bonito de se ver. Então, ela de volta com os pais e de volta a casa, né, Dani? Uma ótima notícia, mas ainda tem 241 reféns lá na faixa de Gaza sob o poder do Hamas. Esse número 241 ele vai mudando muito, porque vai de acordo com a quantidade de corpos que eles conseguem identificar que morreram, então não estão lá. E aí eles, acho que chegaram já quase ao fim do número de corpos, e os que eles não conseguiram identificar ou encontrar, eles acreditam que estejam sequestrados. Porque, obviamente, o Hamas não diz quantos estão sequestrados, quantos estão vivos, não deixam Estrela de Davi, Cruz Vermelha, o Crescente Vermelho entrar lá, entendeu? Então, a gente nem sabe o número total de sequestrados que tem. Mas é mais ou menos por aí, 240. E a gente sabe que 4 foram libertadas, 4 mulheres, 2 americanas e 2 britânicas, idosas, né? Foram libertadas com uma espécie de gesto de boa vontade, né? Mas estrangeiras, porque o Hamas tem essa coisa agora, né? De que ele vai libertar só quem é cidadão não israelense, estrangeiro, tem dupla nacionalidade. Exatamente. E Israel já falou de jeito nenhum. A gente não vai fazer seleção que nem entrada de campos de concentração, quem é, quem não é, entendeu? Não vai fazer seleção. Isso em Entebbe aconteceu também, naquele sequestro de Entebbe do avião, na década de 70, que até o irmão do Netanyahu, o Yoni Netanyahu, foi morto, né? Aquele resgate famoso, não sei o quê, que eles separaram entre quem era israelense e quem não era israelense, quem era judeu e quem não era judeu. E já fala de jeito nenhum, isso é um absurdo, todo mundo, tudo ser humano, entendeu? Então, não tem essa coisa de ficar separando aí por religião ou cidadania. Mas foram 4, então, até agora, que foram libertadas, e essa aí agora foi uma libertação que não foi o Hamas que libertou, foi realmente comandos, tropas israelenses que foram num lugar específico, que eles receberam informação específica de inteligência, que a soldada estava lá sozinha, num lugar específico, e eles entraram e foi uma operação, acho que alguns dias que eles programaram, entraram e conseguiram matar quem estava lá segurando ela, quem estava lá de olho nela, e trouxeram ela de volta. Mas eles não falam onde, eles não falam exatamente o que aconteceu, obviamente por questões de inteligência e de segurança, eles não vão dizer tudo o que aconteceu. Eu imagino que algum dia a gente vai saber a história toda, né? Agora, realmente, imagina, você tem uma filha sequestrada pelo Hamas, depois de todas as imagens que a gente viu de mulheres estupradas, e desculpem as pessoas que estão assistindo esse vídeo, e coisas horríveis sendo feitas com elas, né? A gente teve o caso daquela Shani Luke, aquela israelense francesa que foi... Alemã, que aparecia num vídeo ensanguentada e que o corpo dela foi encontrado decapitado. Só conseguiram identificar ela através das tatuagens dela, né? Então, imagina, você tem uma filha de 19 anos, acabou de entrar no exército, 19 anos, ela trabalha como looker, né? Ela trabalhava vendo a fronteira que estava acontecendo, e foram as primeiras pessoas que identificaram o que estava acontecendo, as meninas que fazem esse tipo de coisa. Inclusive, tinham identificado já semana passada, algumas delas falaram, semana passada, uma semana antes, que talvez tinha alguma coisa acontecendo na fronteira,
e ninguém deu bola para elas, né? E aí, imagina você tem uma filha dessa, de 19 anos, na fronteira, sequestrada, quer dizer, dentro da faixa de Gaza, sequestrada, sabendo tudo o que aconteceu, do que eles são capazes de fazer com as pessoas, e, de repente, das 240, a sua filha é resgatada com vida de lá pelos soldados israelenses. Eu acho que eu tinha morrido de ataque de coração, se fosse a mãe dela. Tipo, realmente uma festa, uma alegria muito grande, mas é uma alegria grande, mas ao mesmo tempo que ela é, na verdade, ladeada por muita tristeza muito grande pelas pessoas que ficaram ainda, né? Tanto que a família, ela, obviamente, todo mundo ficou muito feliz, tá, não sei o quê, mas também não pode ficar, as pessoas não podem ficar totalmente felizes, porque é um caso dentro em 240, né? Claro. Bom, Dani, a gente vai ficando por aqui, um programa mais longo do que o habitual, porque o noticiário nos obriga, né? Muitos assuntos, mas o Expresso Israel, como diversos outros produtos de comunicação aqui do IB, tem sido um sucesso. Eu tenho certeza que as pessoas também são muito gratas a você pelo tempo que você dedica a informar a gente sobre a situação né, de tudo que está acontecendo aí. Foi um prazer para mim, né? Eu e a Dani, para quem não sabe, a gente construiu uma relação muito legal, então, para mim, ter uma conversa com você, poder te ouvir também é muito importante, muito emocionante. Então, te agradeço, desejo que você consiga descansar um pouco. Que bom que os últimos dias foram de um pouco mais de tranquilidade. E, claro, a gente deseja que muito em breve essas 241 pessoas que ainda estão em Gaza possam voltar a casa e viver essa emoção que a família da Ori viveu. Obrigada, Dani, e até semana que vem. Obrigada a você, Anitta. Adorei de você ter você de volta aqui e conversar com você. Esse produto aqui, o Expresso Israel, é o nosso filho em comum, né? Nós temos muito carinho por ele e pelas pessoas que assistem, e uma pela outra, e também o João e toda a equipe do IB. Então, agradeço muito e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.